Olá a todos, bem-vindos ao canal. O tema dessa mensagem é Os Dois Povos. Hoje, exploraremos alguns versículos do livro de Gênesis e tentaremos interpretá-los. Vamos começar nossa jornada pelo quarto capítulo desse livro. Gênesis capítulo 4 versículos 23 e 24. E disse Lameque às suas mulheres Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Como mostrei em outro vídeo deste canal, a Bíblia costuma separar as genealogias em 2 tipos, a genealogia ímpia e a genealogia da promessa. E geralmente os personagens de gerações múltiplas de 7 ou de 10 na árvore genealógica se destacam como grandes homens, seja no sentido positivo ou no sentido negativo. Aconteceu parecido com Enoque, Noé, Davi e Jesus Cristo, por exemplo. O Lameque que aparece nos versículos lidos faz parte da genealogia de Caim e, portanto, é da linhagem ímpia. Ele é o 7º de sua genealogia, começando a contagem por Adão. Assim, é de se esperar que ele tenha um destaque negativo na Bíblia. De fato, Lameque é o primeiro da Bíblia que desobedece à lei do casamento instituída por Deus com Adão e Eva no Jardim do Éden. Na lei de Deus, um homem deveria deixar pai e mãe e se unir com uma mulher, se tornando os dois em apenas uma só carne. A lei do Deus da Bíblia especifica gêneros e quantidade. Ela fala da monogamia tradicional. Lameque teve 2 esposas concomitantemente, desobedecendo assim a lei de Deus. No versículo lido, Lameque pede por 2 vezes para que suas mulheres ouçam a sua voz, aparentando ser do tipo de pessoa que exige atenção. Em seguida, Lameque se gaba de ter assassinado 2 homens e zomba da marca da misericórdia que Deus havia colocado em Caim. Lameque disse que matou um homem apenas por pisá-lo, mostrando que era assassino e que matava por motivos torpes. Com tudo isso, podemos enxergar Lameque como um polígamo, egocêntrico, assassino, zombador e alguém que não tem respeito pela lei de Deus. Ele, como o 7º da linhagem ímpia, que começa em Adão e passa por Caim, mostrou ter superado Caim em piedade. Versículos 25 e 26. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete, porque, disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Abel morreu depois de ter apresentado o sacrifício que agradava a Deus. Abel ofertou ao Senhor vários primogênitos, que lembrava a Deus do sacrifício que seu filho Jesus Cristo faria na cruz. Cristo, porém, ressuscitou. E, de modo parecido, Deus fez Eva ter outro filho homem, como uma espécie de compensação pelo filho que ela havia perdido. Então Abel aponta teologicamente para o Cristo que foi sacrificado na cruz, Sete aponta para o Cristo que ressuscitou e Enos aponta para a Igreja, ou seja, os filhos que Deus Pai passou a ter após a obra de redenção do Senhor Jesus. Entendendo esse significado teológico, fica fácil compreender o motivo do versículo dizer que depois desses acontecimentos o nome do Senhor passou a ser invocado. Perceba então que temos 2 linhagens, que representam 2 povos. A primeira é a linhagem ímpia, daqueles que têm o espírito de Caim, que é egoísta, que mente, que engana, que mata e que zomba das coisas de Deus. E desse povo ímpio virá um destaque, que será a culminação da maldade dessa geração, que é o que costumamos chamar de anticristo. Do outro lado, porém, temos a linhagem da promessa,
que são as pessoas justificadas pela fé em Jesus Cristo, que são os que invocam o nome do Senhor Deus. Veja o que está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos do 1 ao 4. Ora, irmãos, rogamo-vos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Versículos do 9 ao 12. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. E esses dois povos, os ímpios e os justificados por Cristo, terão destinos diferentes, como está escrito em Mateus 25, versículos do 31 ao 34. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Busque ao Senhor enquanto pode. Se puder, compartilhe este vídeo. E caso queira ajudar este projeto, doe qualquer valor para o endereço de e-mail abaixo. Obrigado e fique com Deus.